Olá, sejam todos, todas e todes bem-vindos ao curso para gestores promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Araucária. Eu sou a pedagoga Kelly Sakata, do Departamento de Educação Infantil, e fiquei responsável pela aula de hoje. Então, devido a essa minha tarefa, de estar conversando aqui com vocês, acho muito importante pontuar qual que é a minha formação na área, Então, eu sou formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, sou mestre em Políticas e Gestão da Educação pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e atualmente doutoranda em Políticas e Gestão da Educação da Universidade Federal do Paraná. Eu sou pesquisadora em 3 grupos de pesquisa, um da Unicentro e 2 da Universidade Federal do Paraná. Essas pesquisas que nós desenvolvemos possuem como foco as políticas e gestão educacional. Para além de tudo isso, eu tenho experiência na educação básica e no ensino superior com as disciplinas de metodologia da pesquisa e de gestão educacional. Então, feita essa primeira apresentação, é importante que vocês lembrar que vocês já tiveram uma aula inaugural, de abertura, em que foi contextualizado como ocorrerá esse curso e também pontuado algumas indicações sobre a organização da Secretaria Municipal de Educação de Araucária. Então, assim, damos início à aula de hoje, em que a primeira questão que é importante vocês terem em mente é qual o objetivo dela, Então, essa aula, ela tem por principal objetivo refletir sobre os pressupostos teóricos conceituais da gestão escolar. Então, assim, a gente vai tratar dos conceitos básicos da gestão escolar, mas até me remeto a Saviani quando ele diz, sobre a relevância de nós pensarmos as questões conceituais, que no nosso dia a dia pode parecer tão óbvio, mas que acabam nos escapando, pelo nosso trabalho diário ali na unidade. Então, a ideia aqui é nós problematizarmos sobre o entendimento da gestão escolar, Para além do que comumente a gente sempre associa no senso comum como simplesmente uma gestão democrática, Então, logo de início, assim, indico que na verdade, a democracia, ela se faz presente sim, como o principal conceito que perpassa, o principal princípio, na verdade, que perpassa a gestão escolar. Só que, no entanto, somente ela, se a gente só ficar na gestão democrática, na democracia, ela não dá conta da gente entender o quão importante é a gestão escolar e o trabalho da direção. Então, durante essa aula de hoje, eu vou indicar aqui para vocês, vou passar aqui os slides, o nosso percurso, como que vai estar distribuída aí a nossa aula. Então, nesse percurso, primeiro, eu vou estar conversando com vocês sobre uma contextualização da gestão, da gestão escolar. Eu vou trazer o contexto para além da unidade da escola, o que perpassa essa gestão. Depois a gente vai conversar um pouco sobre os paradigmas de gestão, Então, eu vou trazer alguns paradigmas específicos da área da administração, para depois a gente entrar nos paradigmas, Paradigmas seriam principais modelos, Depois da gestão escolar propriamente dita. E, por final, a gente vai trazer alguns conceitos principais dentro do âmbito da gestão escolar, para além desses que perpassam a gestão, para além desses modelos, esses paradigmas de gestão, a gente vai tratar dos conceitos que estão ali no trabalho de vocês lá no dia a dia, Deixa eu passar o próximo slide. Então, para iniciar a aula, eu trago para vocês aqui a organização para além dos muros da escola. É um organograma para a gente pensar sobre questões estruturais, Então, é preciso localizar estruturalmente a gestão educacional e a gestão escolar, porque elas são 2 conceitos distintos, são 2 conceitos diferentes. A gente precisa localizar esses 2 conceitos dentro do sistema de ensino e suas determinações. Então, como vocês podem perceber ali pelo organograma, a gestão educacional e escolar fazem parte de uma estrutura ampla, que perpassa a estrutura política.
sendo considerada como a materialização dessa estrutura política. Para além disso, é importante vocês perceberem que a gestão educacional, né, como eu já estou pontuando aqui, não é a mesma coisa que gestão escolar. Quando falamos de gestão educacional, indicamos mais as questões, a parte administrativas que se referem às redes como um todo, tanto as municipais quanto as estaduais e federais. Já a gestão escolar, ela refere-se propriamente às questões administrativas do âmbito da gestão da unidade, né, em que vocês estão inseridos. Assim, a gestão escolar seria a materialização de políticas por meio de uma série de legislações que são instituídas fora do âmbito da escola. Então, tanto no nível local, né, no município, como no nível estadual e federal. Então, para vocês entenderem um pouco mais, um exemplo seria a questão do princípio da gestão democrática, né? Porque, veja, ela está na Lei de Diretrizes e Bases de 96, está lá no Plano Nacional de Educação, que agora é 2014-2024, pela Meta 19, e também está posta no âmbito local aqui do município, no Plano Municipal de Educação 2015-2025. Então, veja, todo esse aparato de planejamento, desde o âmbito maior da federal até chegar no local, ele começa fora da escola e chega ali na escola em que vocês, enquanto direção, vão ter que materializar toda essa documentação, vou colocar ela em prática, digamos assim. Então, outro exemplo foi até a implementação da BNCC, né? Que é um documento de caráter normativo que todos os municípios tiveram que incluir em seus sistemas e, consequentemente, as unidades por meio do trabalho ali da equipe pedagógica. Tanto o diretor quanto o gestor, no caso os pedagogos, tiveram que incluir na proposta pedagógica que agora a gente está, né, fechando esse movimento nesse ano. E, para além disso, outras documentações também. Então, veja, além disso, o tipo de gestão, a organização administrativa também é embasada pela gestão do sistema como um todo. Então, é importante a gente pensar que a unidade escolar, o trabalho da gestão, ele não está isolado. Ele faz parte de uma rede, ele faz parte de um sistema. Esse sistema tem toda uma caracterização normativa, né, que rege esse sistema, e dentro da unidade a gente segue esse caráter dos documentos normativos. Então, a gente vai seguir o que aqui na rede municipal de Araucária. A gente vai atender tanto os documentos a nível nacional, as leis de diretrizes e bases, né, a própria BNCC, quanto os documentos aqui do próprio município. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a BNCC, que nem eu estava comentando, ela teve um período que ela foi posta a nível nacional e depois, até 2019, tinha que ser materializada pelo município. Então, cada unidade, cada sistema, cada rede teve os seus aspectos para poder implementar esse documento. Então, é importante a gente perceber que o princípio da gestão democrática, ele está dentro da unidade, só que a unidade tem que respeitar essa questão de sistema, né? Uma questão mais ampla e hierárquica, né? E quando a gente vai olhar para esse sistema, essa organização administrativa, a gente percebe qual é o papel do Estado brasileiro, né? Porque é de lá que emergem as legislações federais, né? Então, existirão diferentes tipos, se a gente for pensar, de gestão escolar ao longo do tempo. Por quê? Porque na parte da política, na parte do Estado, vai vir normativas, vai ter um jeito de ser de um Estado especificamente num período histórico, e a gente lá na unidade, tendo contato, fazendo parte, na verdade, desse sistema, vai influenciar o nosso trabalho. Então, a escola, ela perpassa, não tem como a gente não tratar de questões políticas e sociológicas mais amplas, além de todo o conteúdo pedagógico, né, curricular propriamente dito, que a gente estuda e que a gente trata na unidade e que a gente estuda lá na graduação, é pouco, né? Haja vista todo esse contexto dessa estrutura que vocês estão observando aí nesse organograma. Então, é preciso que a gente entenda que nós fazemos parte de uma estrutura e que a coordenação pedagógica da unidade se faz no coletivo, de forma organizada e antecipada.
Então, todo o nosso fazer dentro da unidade tem que ter um planejamento prévio, né? É preciso perceber que esse planejamento prévio que nos ajuda a pensar a nossa prática, né? No contexto em que a gente está inserido. Então, nessa direção, existem diferentes modos de pensar o contexto da gestão nas localidades, pois existem municípios que não possuem pedagoga fixa. Então, por exemplo, a gente está acostumado a ver a realidade aqui do sistema aqui de Araucária, mas tem um exemplo lá, é um município que chama Santana de Parnaíba, que só tem a direção composta pelo diretor, dependendo do número de matrícula, o vice, e a pedagoga, o coordenador pedagógico, no caso, ele não fica fixo ali nesse município, ele fica rodando, né, e vai observando as unidades. Então, veja, existem formas diferentes, né, dentro dessa autonomia das redes, para poder organizar essa coordenação pedagógica, que seria a composição entre o diretor ou a diretora e o coordenador pedagógico, a pedagoga ali. Então, na nossa realidade aqui de Araucária, a gestão escolar geralmente fica ao encargo da pedagoga, as questões mais pedagógicas de cunho pedagógico propriamente dito, e a direção acaba ficando, teoricamente, com o trabalho de frente mais administrativa, financeira e pedagógica documental. Só que essas duas figuras, tanto do diretor, da diretora, quanto o do pedagogo ou pedagoga, fazem parte do que a gente chama ali de coordenação, né, de gestão ali da unidade. Aí, passando para o próximo slide, a gente vai refletir agora sobre o papel do Estado, né? Ainda estou contextualizando ali, o papel do Estado nesse contexto do nosso trabalho ali como diretor, né, na unidade. Então, como vocês puderam perceber anteriormente ali na estrutura, dependendo do modelo de Estado, existem diferentes formas socioeconômicas, né? Então, as reformas, todos esses elementos, principalmente as reformas da década de 90, né, pegando uma parte mais histórica, possuem elementos que irão nos dar indícios de como deverá ser desenvolvido o trabalho da gestão educacional e escolar. Então, a gente tem a opção, deveria ter de materialidade e de implementação de políticas que, no caso, se vir uma política mais reacionária, de desenvolver um movimento contrário e mais crítico, né? Que é o indicado pela perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Então, um exemplo que a gente vê uma discussão nas unidades é exatamente isso. Então, quando a gente está no contexto de um governo que é um pouco mais reacionário, não é progressista, né? E ele acaba desenvolvendo alguma política que não tem o cunho tão emancipatório e crítico, né? O quanto está posto ali na PHC, como que nós, enquanto direção, né, enquanto pedagogo e direção, como que a gente vai fazer para implementar uma política dessa forma? Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter claro isso, que nada é neutro, né? Então, quando a gente vai implementar a política, porque tem políticas, em sua maioria, documentos normativos que são mandatórios, como que a gente vai fazer com que haja uma materialidade desse documento na unidade, respeitando essa criticidade? Então, na verdade, esse aspecto é muito complexo, né? E até uma contradição, porque a gente trabalha na implementação de políticas, a gente que efetiva o direito educacional ali junto aos alunos, né? No contexto ali da unidade, como que a gente vai ter essa visão mais crítica de poder trabalhar numa implementação que não seja reacionária. Então, a gestão lá no campo educacional é um espaço de embate e de disputas, né? Em que sempre haverá projetos antagônicos que são debatidos diariamente. E, por vezes, dentro da nossa prática, que acaba sendo pragmática ali, a gente não consegue identificar. Então, vai a importância da gente sempre estar estudando, por mais que, né, depois vocês se tornem diretores e diretoras, a gente sempre tem que estar buscando, estudando para ter essa clareza, né? Essa clareza, essa visão de mundo um pouquinho mais ampla. Então, as políticas de gestão e de educação no Brasil, elas foram marcadas por um conjunto de transformações impostas pelo reordenamento, né, das relações de produção, que foi iniciado especialmente lá na década de 90, que eu já tinha até antecipado aí com vocês. Essas reformas,
elas acarretam uma reestrutura do Estado, enquanto um dos alicerces que estruturam o sistema capitalista. Então, é importante a gente pontuar, né? Como a unidade escolar ali, a unidade que vocês estão trabalhando, ele não é cercado, fechado uma bolha, ele está dentro de um contexto social, político, econômico amplo e dentro desse sistema capitalista. Então, essa clareza é importante, porque isso influencia o nosso trabalho, né? A relação entre o Estado e políticas sociais sofreram e sofrem reformulações constantemente. Então, a gente já está com uma outra onda de reformas para além do espaço que a gente está inserido, que vai interferir diretamente ali no nosso trabalho, né? Então, nessa década de 90, que foi o boom ali, ocorreu o que a maioria dos autores chamam como estado mínimo, e as ações sociais era mínimo, na verdade, estado para ações sociais e máximo para uma questão mais mercadológica. Então, o contexto educacional sendo mais visto como um contexto de mercado mesmo. Então, essas reformas que vêm desde a década de 90 lá, interferem na organização das instituições educativas, especialmente nos papéis das pessoas que estão nesses espaços. Então, acaba exigindo novas habilidades, né, aos profissionais da educação. Então, é o que a gente está muito falando ultimamente, que o que nós vemos agora sobre o discurso de empreendedorismo, né? O discurso do professor ser um professor reflexivo, que ele tem que ter uma postura mais pragmatista e acaba não considerando, né, a prática social que ela está vinculada à escola, igual a gente faz parte. Então, condições financeiras de recursos da escola. Então, veja, é muito complexo a gente pensar no nosso trabalho, porque a gente tem relação com a comunidade ao qual a gente está inserido, com o trabalho, a profissão dos pais que a gente está lidando ali dos alunos. Então, todo esse contexto para fora da escola, todo esse contexto que marca a sociedade que a gente vive, interfere no nosso trabalho ali na direção. Então, são situações contraditórias, né? E que, ao mesmo tempo, por meio de lutas sociais da sociedade civil organizada, tem perspectiva que é progressista e tem situações de vínculo mais reacionário. E a gestão democrática, a gestão da educação ali na unidade, ela faz com que a gente pense por tudo isso, porque a gente vai ter relação com todas essas pessoas que perpassam ali a unidade que a gente está inserido. Tanto pais, quanto a questão dos contextos de cada família, né? Também da vida e do contexto de cada profissional que a gente vai estar trabalhando ali. Então, pensando na gestão com princípio participativo e democrática, a gente tem que ter essa visão ampla, né? A gente tem que ter a visão que a gente está inserido nesse contexto. Aí, passando um pouquinho, né, sobre toda essa contextualização do papel do capitalismo, dessa questão neoliberal, dessas reformas que não é de agora, né? Eu trouxe para vocês ali que é desde a década de 90 que a gente está com essa reforma de cunho mais neoliberal. Há essa disputa de poder em tudo que a gente vai discutir, sempre vai ter princípios, né? Quando a gente vai implementar essa política lá na unidade, princípios que são mais reacionários e progressistas, e o mais importante, a gente sempre está estudando, né? Sempre está observando o que todo esse conceito que perpassa a escola para fora dos muros da escola interfere ali no nosso trabalho enquanto direção. Aí, a partir disso, eu trago para vocês essa figura, né, de homens com máquinas passando pelo outro, porque agora a gente vai tratar um pouquinho sobre os paradigmas que perpassam a gestão educacional. Porque, vejam lá, como vocês observaram, a gente faz parte de uma estrutura e, a depender do modelo de gestão de Estado situado historicamente, a gente vai ter um modelo diferente de gestão que é passado ali para a gente trabalhar junto às unidades. Então, é isso que vocês têm que perceber, que tudo tem uma ligação, né? Nosso trabalho, ele está dentro de um sistema e ele faz ligação até a nível histórico. Então, dependendo do contexto histórico que você está inserido, vai ter um tipo de paradigma de gestão educacional, que é essa em rede, e acaba interferindo lá na gestão escolar. Então, quais são esses paradigmas, né?
Então, a gestão educacional escolar, ela acaba perpassando por tudo isso, né? Até vocês puderam perceber ali no texto do Libani que ele indica várias teorias da administração. Então, a gente vai pensar agora sobre esses diferentes teorias que perpassam a educação. Então, tiveram diferentes modelos e concepções de administração pública no período a decorrer do tempo, né? Então, primeiro eu vou falar desse patrimonialista, que foi de 1500 até 1930. Então, nesse modelo, pensem lá que esse modelo seria um modelo de administração nesse período histórico, né? Então, esse modelo de 1500 até 1930 foi o chamado patrimonialista. Ele trata de uma forma de dominação mais tradicional. Então, era uma dominação definida pela crença na tradição. Ou seja, as leis, que eram conjuntos de costume de determinada sociedade, e quem as determina são os membros de uma linhagem que dispõe do poder. Então, na verdade, o patrimonialismo ele se traduz nas relações pessoais, né? Que define quem será o responsável pelas atividades ou cargos administrativos. Então, era por aproximação, por parentesco, não era por um nível mais técnico e se aquela pessoa indicada sabia ou não do que ia ser desenvolvido do trabalho. Então, há uma profunda confusão nesse modelo entre o que é público e o que é privado, porque eu escolho pelo meu viés privado, quem é mais próximo a mim, né? Ou um parente meu, eu vou acabar escolhendo para trabalhar ali nessa gestão educacional, que seria das redes. Então, para exemplificar, no Estado monárquico, em que o poder é centralizado lá na figura do rei, eram os auxiliares dos reis, que seriam os nobres, que possuem o controle desse meio administrativo. Então, nós conseguimos visualizar esse paradigma por meio da indicação de cargos de acordo, né, com interesses privados. Especialmente aquele lá que vocês vão lembrar melhor, que é do coronelismo e do nepotismo. Então, esse modelo, veja que ele emerge lá em 1500, fica até aproximadamente 1930, esse modelo de administração. Então, percebam que esse modelo tem reflexo ali na gestão escolar. Aí tem um outro modelo que é o da administração pública burocrática. Ele emerge lá em 1930 até meados de 1985. Então, esse modelo é o chamado modelo burocrático. E ele trata da crença na razão. Então, é a dominação racional legal que eles indicam, né? Então, as leis eram mais elaboradas a partir de normas mais coerentes com a realidade social. Além disso, os responsáveis pela elaboração das leis passam por critérios de escolha mais fundamentados, como, por exemplo, eleições e concurso público. Então, esse modelo, ele tem uma figura do burocrata, né, que passa a ser numa linha mais profissional. E há uma divisão clara entre o que é individual, privado, e o que é público e de interesse coletivo. Então, veja que quando a gente fala de burocrático, burocracia, tem um teor assim pejorativo, mas na verdade é o que ampara o nosso trabalho, é o que democratiza, porque você precisa ter um critério para além de só amizade, para além de só parentesco, é um critério mais democrático, porque você precisa cumprir ali o que é requisito, como estudo, formação, e todos podem participar ali passando ou não no concurso, digamos assim. Então, a gente defende mais esse modelo por ele ser mais democrático e aberto, né? Então, a preocupação central desse modelo burocrático está no controle dos processos de administração. Então, quando a gente vai fazer uma crítica nesse modelo, fala que existe muito padronização, muita burocracia no sentido de morosidade, de demora para ser desenvolvida alguma questão ali no espaço público. A padronização e a racionalidade do funcionamento da máquina pública, né? É que permite algumas vantagens, como a redução de custo, né? Tem essas desvantagens que eu falei de morosidade, mas tem algumas vantagens também, como redução de custos, maior eficiência, né? Precisão e rapidez na execução dos procedimentos,
Porque percebam, assim que eu coloco critério de escolha no concurso, eu vou trazer junto uma formação específica para aquele trabalho. Então, tem muitas questões que são melhores do que o modelo anterior, que o modelo anterior não tinha esse vínculo de competência técnica, né? Então, no Brasil, o governo de Getúlio Vargas, ali, a partir da década de 30, tornou-se como uma referência desse modelo, na aplicação desse modelo burocrático, né? Dentro lá da administração pública. Esse modelo avança, traz profissionalidade, apesar de ter esse termo burocracia ser comumente utilizado no pejorativo. Então, a gente entende que ele avança no sentido de trazer maior profissionalidade ao trabalho dentro da administração pública. E daí depois a gente vai falar sobre o modelo gerencial. Esse modelo gerencial, eles comumente chamam de modelo da nova gestão pública, que é a partir daquelas reformas que eu comentei com vocês lá na década de 90. Então, quando vem uma onda de reforma na década de 90, vem esse modelo gerencial da nova gestão pública. Então, as principais características é o sistema de avaliação, é quando emerge essas avaliações externas por resultado, o sistema de bonificação. Aqui na rede de Araucária não é visível, mas em várias redes tem esse sistema de bonificação, né? Incorporando valores como estímulo à competição e à meritocracia. Então, numa perspectiva mais crítica, eles indicam como fragilidade esse modelo gerencial, porque ele traz muita competição, muita meritocracia, e esse sistema acaba não tratando todas as redes de forma igualitária, acaba bonificando, se você bonifica uma unidade, outra vai ficar em haver. Então, na verdade, tem uma crítica muito grande nesse sistema ser um sistema muito neoliberal, esse modelo, né? Então, há um conjunto de princípios que vêm do âmbito privado. Nesse caso, não é do âmbito privado igual no primeiro patrimonialista, que é pessoal em cada pessoa que está no sistema indicando. Esse privado aqui desse modelo gerencial é o privado das grandes empresas, corporações, fundações sem fins lucrativos, né? E essas fundações, elas acabam fazendo parceria com o Estado, com os sistemas, né? E possui estratégias mais de mercado mesmo, para otimizar a situação, né? Então, nela inclui-se a flexibilidade, também tem eficiência e também tem um baixo custo. Então, os princípios dessa nova gestão pública, né, no contexto brasileiro, acaba acentuando, né, bastante autor vai trazer isso, a Peroni, a Adrião, ela vai trazer a Shiroma, que acentuam o individualismo e a meritocracia, e, portanto, dificultam esse princípio da gestão democrática que é proposta nos documentos normativos. Então, veja como é contraditório. Ao mesmo tempo que, a partir da década de 90, vem todo esse movimento de mercadológico dentro do âmbito da administração pública, né, com essa nova gestão pública, ao mesmo tempo, em 96, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, a gente tem anteriormente o ECA, a gente tem a Constituição Cidadã de 98, a gente vai ter os parâmetros nacionais de qualidade. Então, vejam, tanto o movimento de cunho mais mercadológico neoliberal, juntamente concomitante com o modelo de cunho mais progressista, né, com indicações progressistas. Por quê? Porque existem lutas sociais por direitos, né, a educação, que faz esse tensionamento, que emerge essa disputa. Quando eu disse disputa de poder lá no slide anterior, é exatamente isso. E a gente, enquanto coordenação pedagógica, direção, a gente tem que estar com essas questões esclarecidas, porque a gente que vai lá implementar e concretizar esse direito à educação. Então, o que a gente percebe? Que a partir desses resquícios, então, veja, eu coloquei ali, historicamente, cada modelo, cada paradigma de gestão que vem da área da administração. Mas hoje em dia a gente percebe que tem esses resquícios desses paradigmas e uma maçante influência dessa face política do neoliberalismo lá no contexto da gestão escolar, que tensiona a gestão, né? E como resultado podem emergir diferentes paradigmas a depender das configurações de cada localidade. O que a gente quer dizer com tudo isso? Que
esses modelos de gestão da administração pública, ele está localizado historicamente, mas não é estanque. Então, quando a gente vai trabalhar lá no contexto da gestão escolar, a gente vai tratar desses resquícios desses modelos, né? Então, quando a gente vai tratar, por exemplo, tomar uma decisão no coletivo, será que eu estou indo numa perspectiva mais técnica? Ou eu estou bonificando ou não alguém que seja mais próximo a mim naquele modelo mais do patrimonialista. Então, vejam, será que eu estou trazendo uma questão mais mercadológica, alguma questão lá de uma face mais liberal? Então, tudo isso, quando a gente está trabalhando na direção, tem que estar claro no nosso entendimento para a gente conseguir nos aproximarmos mais fielmente ao modelo de gestão democrática, né? E falando ali, porque esses paradigmas que a gente está conversando aqui são os paradigmas que vêm da administração pública, né? Então, de uma gestão educacional e que reflete lá na gestão escolar. Mas tem modelo do texto lá do Libânio que ele vai falar especificamente do modelo que emerge lá na gestão escolar. E esse modelo que emerge lá da gestão escolar, ele tem influência nesses modelos de administração que eu comentei com vocês. Então, lá no texto, ele vai trazer para além de 2 modelos, né? O texto do Libânio, ele vai considerar 4 modelos, fora esses dois dos slides, que seriam o técnico-científico, o modelo de gestão autogestionária, a interpretativa e a democrático-participativa. Aqui é bem importante a gente pensar, a gente estudar esses 2 modelos, essas 2 concepções aqui que eu trago para vocês. A primeira é a científico-racional. Então, como que é esse paradigma, esse modelo? Essa concepção é uma visão tecnicista da escola, sendo a escola entendida como neutra em relação ao contexto social mais amplo. Então, veja, toda essa contextualização que eu trouxe para vocês no começo, de um contexto mais amplo, que tem o capitalismo, que tem a questão política, que tem a questão de disputa de poder, nesse modelo científico racional, ele diz que é neutro, que ele não tem essa relação com o contexto social mais amplo. Essa concepção diz também que a escola deve funcionar de forma racional, tendo como objetivo somente os índices de eficácia e de eficiência, que dão valor à estrutura organizacional, às hierarquias, com normas rigorosas em que a direção é centralizada e sem abertura à participação dos profissionais e comunidade. Infelizmente, pelo estudo do Libânio, ele diz que esse modelo é o mais encontrado no contexto brasileiro. A gente lendo assim, falando que é hierárquico, que tem normas rigorosas, que a direção é mais centralizada, que não tem abertura de participação dos profissionais nem da comunidade, falando assim no cru, a gente entende que não tem relação com o princípio da gestão democrática. Só que, no entanto, o Libânio vai dizer que é o modelo mais encontrado no contexto brasileiro. Por quê? É aquilo que a gente está conversando desde o começo. No nosso afazer diário, né, no nosso trabalho diário ali na unidade, enquanto direção, enquanto coordenação pedagógica, a gente não observa, não reflete a nossa prática. A gente não consegue manter essa relação com o contexto que está para além da escola, acaba virando uma bolha. Então, acaba que os profissionais da unidade não conseguem enxergar que estão trabalhando nesse modelo científico racional. E daí o Libânio ele vai trazer um outro modelo, que é o modelo sociocrítico. Nesse modelo, a escola é concebida como um sistema que agrega as pessoas, destacando o caráter intencional das ações. Então, as ações elas são pensadas. Quando a gente fala intencional, a gente pensou sobre aquela ação e aquela ação está sendo desenvolvida porque eu tenho uma intenção do quê? Né? A gente tem que pensar, a gente vai ter intenção com aquela ação de realizar o quê? Para além disso, esse modelo sociocrítico, ele traz a importância das interações sociais no seio do grupo e as relações da escola com o contexto sociocultural e político ao qual ela está inserida. Então, não é simplesmente a comunidade. Que comunidade é essa?
qual é o trabalho dos chefes de família que circulam ali no contexto, qual é a questão da cultura que perpassa essa comunidade, qual é o contexto político da comunidade ao qual estou inserido, porque isso vai interferir na participação dessas pessoas da comunidade no contexto da escola da unidade. Então, nessa concepção, a escola não é um espaço neutro, mas é um espaço organizado de forma articulada com a comunidade, envolvendo professores, envolvendo alunos e envolvendo família. Tanto a gestão quanto a tomada de decisão ocorre de forma coletiva, né? Proporcionando discussão pública sobre os projetos desenvolvidos no âmbito escolar. Então, vejam que quando a gente senta e reflete sobre esses dois modelos, a gente percebe o quanto eles são distantes um do outro e o quanto um modelo tem a ver com o princípio da gestão democrática e o outro não, né? Então, para a gente já ir adentrando ali os aspectos da gestão escolar. O texto do Libânio, como eu comentei com vocês, ele vai trazer outros modelos, né, que são 4 modelos a mais ali, e a gente não vai adentrar neles porque é importante a gente perceber esses dois mais discrepantes, assim. Esse modelo, que é o mais indicado, tendo em vista o princípio da democracia, é esse sócio-crítico. No texto do Libânio, depois vocês vão dar uma olhadinha, que os outros modelos também eles se aproximam desse modelo sócio-crítico, que é o interpretativo e o democrático participativo. Então, a gente não vai adentrar neles, é importante que vocês façam a leitura ali no texto, né? E percebam as nuances que tem entre uma concepção e outra. Então, passando para o próximo slide, a gente vai tratar aqui da educação, do direito e da democracia. Então, são conceitos, né, a finalidade educativa, concepção de homem, mundo e sociedade, aspecto político, econômico e social e a relação do público-privado. Ainda estou trazendo para vocês alguns contextos que perpassam, já não é fora do âmbito da gestão escolar, perpassa a gestão escolar, mas não é a gestão escolar propriamente dita, né? Então, o que é importante a gente pensar com essa problematização? Esses elementos desse slide aí, educação, direito, democracia, eles nos remetem a algumas questões, né? Que tipo, eu acredito que é a questão principal da gestão. Que tipo de ser humano estamos formando? Que tipo de ser humano a gente está formando lá na unidade em que a gente está inserido, enquanto professor, diretor, pedagogo? Para que tipo de sociedade e com quais perspectivas de trabalho? Então, a gente tem que pensar sobre as finalidades da educação. Então, o lugar da educação na construção da democracia no Brasil, é isso que a gente vai pensar, para a gente entender como que a gente chegou nisso hoje, né? Então, tendo como base os estudos de Cury, o Jamil Cury é um autor que tem por base muita questão do direito à educação, de judicialização, né? Ele vai reforçar que a educação é um direito. Então, você pode ter uma sociedade que se tenha direitos sem democracia, mas você não pode ter democracias sem direito. E um dos direitos fundamentais para a democracia é a educação. Então, é importante a gente problematizar. Como você pode participar da vida em comunidade sem o conhecimento? E daí, quando a gente fala de conhecimento, a gente traz Saviani, né? A importância do cidadão, do sujeito, da criança que está inserido na unidade, ela ter a apropriação do conhecimento. Então, que tipo de conhecimento está sendo indicado para formar que tipo de ser humano? Então, Saviani ele vai dizer que conhecimento é uma ferramenta indispensável para você estar participando no dia a dia da vida em sociedade. Então, a educação também é um direito, porque ela acaba forjando um cidadão, uma cidadania.
Ou seja, o sujeito sai do espaço privado da sua família para adentrar no espaço coletivo, público e social. Então, nessa transição, desde a criança lá no infantil, que vai sair do espaço familiar, em que o contexto da unidade escolar do CMEI é o primeiro contexto social, ela vai estar apropriando um tipo de conhecimento, quer a gente queira ou não. O importante é a gente ter a clareza de qual conhecimento é esse para formar que tipo de ser humano, que tipo de pessoa vai ser formado. Eu estou ensinando o quê? Então, ele precisa estar, esse ser humano, preparado para ser um membro da sociedade. Sem isso, a gente não tem um caminho para forjar uma democracia, para ter cidadãos conscientes, críticos e participantes. Então, veja, desde a assembleia que a gente faz lá na educação infantil, roda de conversa que a gente faz nos anos iniciais, o sujeito ele está aprendendo a participar. Porque depois, quando o sujeito está formado, será que eu formei um sujeito que ele sabe participar, ele sabe dos seus direitos, ele tem voz, ele é crítico, ele pergunta, ele avança no conhecimento? Ou eu estou formando sujeitos apáticos, pacientes, coniventes, que só sabem obedecer e realizar tarefas pragmáticas? Então, essa é a principal pergunta que tem que nortear o trabalho ali na unidade. Então, é importante destacar que a noção desse direito à educação, ela entrou na sociedade brasileira logo na independência. Então, vamos voltar um pouquinho numa parte histórica, né? Mas foi contraditório naquele contexto, porque ela entrou como um privilégio de alguns. Então, a educação nunca foi direito de todos, né? Era de poucos, de homens livres naquela época, porque a gente ainda estava em uma sociedade contraditória. Ao mesmo tempo que a gente tinha o Estatuto de Educação enquanto direito, numa perspectiva liberal, a gente estava dentro de uma sociedade ainda escravocrata, né? Então, veja, já nasce com direito de poucos. Então, ao mesmo tempo, a gente tem a exclusão de algumas pessoas e a inclusão que perpassa o direito educacional no Brasil. Então, a gente tinha fim público e fim privado. Então, veja que só depois, lá na década de 80, né, perto da ditadura, depois que a educação ela começa a ter esse espaço de direito amplo da sociedade, ali da educação, que a gente fala de educação para as massas. Então, a gente também tem que problematizar isso. Hoje em dia, tem esse direito e obrigatoriedade. Então, a gente tem a obrigatoriedade a partir dos 4 lá na pré-escola, né? E a gente tem o direito desde a mais tenra idade lá no infantil bebê, por exemplo, né? Então, o que que acontece? Será que mesmo assim a gente está conseguindo desenvolver uma educação que tenha qualidade, que a gente não exclua mesmo o sujeito, a criança estando dentro da escola, né? Tem um texto do Bourdieu que ele vai dizer que é os excluídos do interior. Então, mesmo dentro da unidade escolar na qual as crianças e estudantes estão inseridos, também tem uma inclusão interna. Será que a gente está incluindo essas crianças, esses alunos dentro das unidades? Então, para a gente pensar as finalidades da educação. Por quê? Porque é papel do diretor, a gente vai ver mais para frente, né, da coordenação pedagógica, pensar sobre as finalidades da educação, que tipo de ser humano eu estou desenvolvendo, e essas questões de equidade, de inclusão. Então, também faz parte do papel da direção, né, o foco principal. Então, nesse contexto, a educação é vista como aliada ao tipo de sociedade que quer forjar. Então, que tipo de sociedade eu quero ter, eu vou pensar no tipo de formação humana. Assim, vai existir forças em disputa pela educação, porque a gente quer formar seres humanos críticos, emancipados, que saibam dos seus direitos, que lutem, que modifiquem a realidade social, mas não é a mesma intenção do empresariado, por exemplo. Será que ele quer sujeito assim? Ou será que ele quer que forme sujeitos que aprendam só a apertar um botão numa fábrica, né? Ou só trabalhar sem pensar muito? Então, vai ter disputa de poder. Por isso que é difícil o nosso trabalho dentro das unidades educacionais, porque ele é permeado de disputas, né? Tendo essa clareza, o nosso trabalho vai ficando mais dinâmico, digamos assim, porque você tem clareza de que toda ação que você vai desenvolver vai ter uma reação em um tipo de sujeito que vai ser formado. Então, tem uma autora que chama Peroni, né, a Vera, que ela vai nomear
como esse contexto de disputa como diferentes projetos de sociedade que está em disputa. Então, para cada grupo que perpassa a sociedade, vai ter um projeto distinto. Então, o grupo do empresariado, ele quer que tipo de ser humano formado? Que tipo de educação? Tem um projeto ali de educação baseado num projeto de sociedade. Quem é da classe trabalhadora, quem é da base, ele vai querer que tipo de educação para que tipo de sociedade. Então, tem concepções diferentes e projetos distintos que a gente, na nossa realidade ali da unidade, tem que ter essa clareza para poder trabalhar. Por isso que a principal questão que a gente tem que pensar é como que eu vou ensinar melhor, né, esse conhecimento em Saviani, porque Saviani traz para o conhecimento esses alunos e essas crianças. Então, a gente tem que forjar um movimento mais progressista, né, que procura ampliar essa noção de direito. Então, a criança, o aluno, ele tem que ter o direito, para além de só entrar no espaço escolar, ele tem que ter o direito de ter uma educação de qualidade que ele aprenda, né? Então, a gente tem que forçar, especialmente no contexto atual, essa formação, né? Então, no nosso entender, né, quando a gente fala de gestão educacional, a gente tem que pensar em um direcionamento educacional mais ampliado. Então, a gente tem que pensar na educação enquanto direito, enquanto democracia, para a gente conseguir transformar essa sociedade num aspecto melhor, né? De princípios morais, éticos, filosóficos melhor. E procurar ampliar esse direito para todos e formar sujeitos a partir do diálogo, da percepção de ser humano enquanto humano, em sua totalidade e principalmente integralidade, porque o ser humano, né, esse sujeito que a gente está trabalhando e ensinando ali no dia a dia, ele é integral, né? Então a educação é localizada historicamente, né? Então percebam que essa perspectiva de educação enquanto direito, ela é localizada historicamente. Cada período possui suas especificidades, né? Para a gente entender o período que a gente está passando agora, pós-pandêmico, né? De todo esse contexto de eleição que a gente vai ter esse ano, tudo isso ele está dentro de um contexto teórico histórico mais amplo, né? Para a gente entender aqui, a gente tem que sempre ir voltando e entendendo. Por quê? Porque faz parte do nosso trabalho, tanto conhecimento enquanto educadores que somos, quanto do nosso trabalho em si, enquanto futuro diretor e diretora, né? Então, a principal pergunta a gente tem que pensar, né? Que o nosso trabalho, ele possui essa ligação direta com o contexto amplo, político, econômico, social, e a gente tem que estar em mente sempre a pergunta, enquanto coordenação pedagógica ali, que tipo de homem estamos formando? Para que tipo de sociedade a gente quer? Que tipo de sociedade a gente quer? E com quais perspectivas de trabalho? Então, a gente tem que sempre, todo dia, pensar nessas perguntas para a gente não perder a finalidade ali do nosso trabalho enquanto educadores, né? Vou passar para o próximo slide. Agora a gente vai conversar sobre a organização, administração e especificidades do âmbito educacional. Então, agora a gente vai entrar agora para caracterizar, né? O que é essa organização e essa administração, né? Dentro do âmbito educacional. É um ato que caracteriza os princípios e procedimentos referentes à ação de planejar o trabalho na escola, racionalizar o uso de recursos, tanto materiais, financeiros, intelectuais, coordenar e controlar o trabalho das pessoas. Quando eu digo assim, coordenar e controlar o trabalho das pessoas, não é o controle técnico científico lá daquele modelo, é um controle no sentido de organizar, no sentido de coordenar a forma que é coletiva. Precisa coordenar, precisa controlar no sentido de não controlar de poder ou não poder desenvolver o trabalho, mas controlar no sentido de distribuição de tempo, um controle coletivo, digamos assim, né? Os autores indicam as duas expressões, né? Administração e gestão, direção e gestão. Então, quando vocês forem estudar sobre a questão da gestão escolar, gestão educacional, é importante pontuar que tem alguns autores que usam o termo de administração e outros autores que usam o termo de gestão. Para alguns,
Por exemplo, o Paro, ele não tem problema nenhum de usar administração, ele usa administração e acha que é um sinônimo. Tem alguns autores que preferem o termo de gestão, porque quando a gente fala administração, a gente acaba associando aquela administração burocrática ao âmbito da administração pura, né? Daqueles autores que vocês devem ter estudado, que é Taylor, Fayol, aqueles autores da administração de fábrica, que traz esse contexto, essa discussão para dentro da escola, que são espaços marcadamente distintos. Então, tem autor que não vê problema em usar os dois termos e tem autor que prefere usar gestão. O mais importante aqui de vocês lembrarem é o que caracteriza essa organização, essa administração no espaço escolar. Então, ela tem que ser planejada, tem que racionalizar o uso de recursos, tem que coordenar o trabalho das pessoas. Então, é um trabalho, como vocês podem observar, muito mais amplo do que simplesmente o princípio que perpassa ali da democracia. A gestão escolar, propriamente dita, eu vou trazer no autor Paro e no Dourado alguns conceitos, né, que eles trazem ali de gestão escolar. Então, o que seria essa gestão escolar? É a racionalização de recursos e a coordenação do esforço coletivo em função dos objetivos. Então, para Paro, ele traz muita questão do coletivo e dos objetivos, né? Então, qual que é a finalidade da educação? Aí traz lá aquela pergunta que eu já comentei com vocês. Que tipo de homem eu vou formar? Que daí o objetivo é a formação dos alunos, o direito deles adquirirem ali o conhecimento. Então, para além disso, a gestão escolar é o ato de pensar sobre os fins educacionais. De novo, a finalidade da educação, o tipo de homem que será formado a partir de determinados valores, visão de mundo e de sociedade. Então, a forma como a gente desenvolve o trabalho de formação ali com os alunos, o conteúdo curricular, né, que seriam os conhecimentos e saberes que eles vão se apropriando, tudo isso faz com que esse tipo de sujeito, o educando, ele se torne um tipo de homem com valor, visão de mundo e de sociedade distinto. Então, é uma consequência essa formação com o tipo, a forma, né, tanto o conteúdo quanto a forma do que eu vou estar trabalhando ali na unidade. Então, para o Dourado, ele vai avançar um pouquinho, né, nessa nossa reflexão conceitual, vai dizendo que a gestão escolar ela é definida como uma articulação entre os aspectos físicos, materiais, humanos e financeiros que visam a concretização da função social da escola. Né, compreendida como espaço de socialização e problematização da cultura, especialmente do saber historicamente produzido. Então, é bem interessante esse conceito do Dourado, que ele vai trazer essa amplitude da gestão escolar. Porque o que tem a ver a gestão escolar? É todo o trabalho que antecede o trabalho em sala de aula. Para o trabalho lá em sala de aula acontecer, para o professor dar aula dele, ele precisa de vários procedimentos, vários trabalhos que antecedem esse trabalho do professor. No aspecto físico da escola, na questão material, na questão de organização humana, na questão financeira, na função social da escola, no espaço, na cultura. Então, o professor, quando ele vai trabalhar em sala de aula, que é o trabalho final ali do processo, né? Tudo tem que estar organizado anteriormente. Daí que entra esse trabalho da gestão escolar. Sempre se perguntando que tipo de homem será formado a partir dessa organização. Então, é importante ter todas essas questões em mente. E daí, quando a gente vai pensar sobre que tipo de educação, qual tipo de educação, qual finalidade educativa, essa imagem é bem importante para a gente refletir, né? Então, é o entendimento da natureza da educação. Então, a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos, não é uma questão, a educação não dá para a gente comparar uma escola com uma fábrica, por exemplo, né? Significa que a gente tem que ter o reconhecimento da existência de um forte vínculo entre a educação e a humanidade. Né? No sentido de a educação ser um fenômeno exclusivo da pessoa humana. Para compreender a natureza da educação, a gente tem que compreender a natureza desse ser humano, porque o ser humano é único, não dá para a gente formatar todo mundo igual, não é um objeto, um resultado de um processo fabril.
Então, tem um livro que chama A Escola Não é uma Empresa, do autor Christian Laval, que é baseado nas recomendações, né? Esse livro é baseado nas recomendações da OCDE, do Banco Mundial, da Organização Mundial do Comércio, União Europeia, né? Em que acaba perpassando essa indicação de competição econômica mundial e em que ameaça todo o sistema educativo, porque a educação ela não se reduz numa questão formatada. Então, se a gente, enquanto professores, vai ensinar, a gente sabe que cada sujeito tem uma perspectiva, um jeito próprio de ser, uma característica muito pessoal própria, uma humanidade, e a gente tem que pensar como que a gente vai pensar a gestão escolar tendo que refletir que a escola não é uma empresa, não é uma questão formatada. Cada ser humano é único e diferente, mas só que a gente tem que trabalhar com os conhecimentos e saberes de forma homogênea, tendo um grupo heterogêneo. Mesma coisa a questão da gestão da escola. A gente não tem como trabalhar naquele perspectiva técnico, racional, científica, sendo que a gente está trabalhando com pessoas, com sujeitos. Então, cada sujeito vai agir de uma forma diferente. Percebam que trabalhar no coletivo é muito difícil e complexo, porque cada um tem uma história, tem uma formação específica, tem uma vivência profissional específica, tem a questão da comunidade também que tem trabalho diferenciado e que por vezes não entende o nosso linguajar pedagogês do âmbito da escola. Então veja que essa questão de administração, gestão escolar em uma escola é muito diferente em uma empresa que tem um produto duro, bruto. Na escola a gente trabalha com a humanidade, né, com os sujeitos. Então, esse autor, esse Laval, que eu falei para vocês, né, do livro A Escola Não é uma Empresa, ele propõe a gente pensar que em como a escola está massificando o conhecimento na perspectiva do capital humano, né? Será que o papel da gestão é adaptar a escola a um modelo fabril e padronizado de formação, né? Será que a gente está pensando nessas perspectivas diferenciadas de sujeitos? Então, a educação, quando é voltada simplesmente para o capital humano, traduz uma tendência muito real desse capitalismo que a gente tinha falado anteriormente, contemporâneo, né? Então, a gente tem que ter um pensamento pedagógico. Aqui, qual que é a grande questão? A gente tem que ter um pensamento pedagógico. O paradigma que a gente está trabalhando na escola é o paradigma do pedagógico. Essa é a grande diferença de uma empresa quando a gente fala de gestão e administração. Aqui, no âmbito escolar, cada um é sujeito, cada um é humano, eles têm que ter direito de conhecer, a partir da sua cultura, da sua perspectiva, que tipo de ser humano que eu estou formando, tudo formatado ou não, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar com esses conhecimentos, saberes, uma perspectiva de conhecimento amplo, a gente também tem que olhar para esses tipos de sujeitos, tanto dentro do âmbito da sala de aula enquanto alunos, quanto no âmbito mais amplo. Então, enquanto direção, a gente tem que pensar que a equipe que está ali é uma equipe que tem suas particularidades, né, suas vivências. Daí, passando para o próximo slide, ainda pensando sobre a concepção de gestão, trago uma reflexão aqui em Frigoto, né, que ele vai dizer que a concepção de gestão ela está implicitamente relacionada à concepção de educação. Então, é o que a gente está falando até aqui, né? Não tem como falar de uma concepção de gestão sem falar nessa questão da educação, da formação. Então, a educação é uma prática social mediada e mediadora do trabalho, da sociabilidade e da cultura, sendo, portanto, ela mesma constituída e constituinte dessas relações. Então, ao mesmo tempo que tem um conteúdo, um conhecimento e saber, tem a forma, né? Como que eu vou trabalhar com isso, respeitando a cultura em que eu estou inserido? Como que eu vou abordar tal assunto, né? Tanto dentro do trabalho do professor, quanto do trabalho ali da gestão do coletivo. Como que eu vou levar esse assunto para a equipe? Como que eu vou abordar respeitando a particularidade de cada profissional, de cada pai, de cada aluno? Então, isso tudo, essa questão da relação é muito importante para a gente pensar o trabalho ali na gestão escolar.
Então, percebam que o centro da organização e do processo administrativo da gestão é a tomada de decisão. No dia a dia, enquanto diretores e diretoras, a gente tem que tomar decisão a todo momento. Como que está sendo realizada essa tomada de decisão? Primeiro de tudo, essa tomada de decisão tem que levar em consideração o direito à educação por primeiro, a qualidade educacional por primeiro, a questão participativa coletiva, para depois a gente pensar nos profissionais em si. Então, o motivo de ser da escola é o trabalho de formação, é a educação, são os alunos e são as crianças no espaço e os bebês no espaço lá da educação infantil. Então, todo esse público é o motivo da escola estar funcionando, né? Então, toda essa tomada de decisão, a gente tem que ter como foco isso. Isso que eu estou decidindo é de acordo com o princípio do direito à educação com qualidade? Isso que eu estou decidindo está levando em consideração os alunos, os educandos, ou está levando em consideração só o meu privado ou o privado de algum profissional específico? Então, veja que a gente já estudou lá para trás a questão do patrimonialismo, do público, do privado dentro do espaço escolar. Então, a gente tem que ter a clareza de que o nosso trabalho tem caráter público, o nosso trabalho tem um caráter de implementação de política e materialidade do direito à educação, junto aos educandos. Então, toda vez que a gente vai tomar uma decisão, é importante que seja uma decisão coletiva, colegiada, né? E com essa finalidade. A gente tem que sempre se perguntar se a gente está atendendo essas questões quando a gente for tomar as decisões lá no âmbito escolar. Então, aqui a gente traz para vocês o papel da liderança da direção escolar. Esse papel de liderança é um dos quesitos fundamentais da direção, né? Então, há que se empreender esforços para constituir um trabalho coletivo que prime por relações democráticas, ultrapassando a mera troca de informação e conhecimento. É salutar construir e cultivar diariamente uma convivência respeitosa, acreditando que o trabalho democrático, apesar de sua complexidade, é possível. Então, não é o nosso objetivo da aula de hoje falar sobre democracia, né? O princípio democrático será a próxima aula de vocês. Mas é importante dizer que toda tomada de decisão que o diretor ou coordenação pedagógica ali for desenvolver, tem que levar em consideração essa relação, essa participação, tendo em vista aquele primeiro organograma que eu trouxe para vocês, que a gente está dentro de uma estrutura. Então, a gente tem que ter claro que, seguindo os documentos normativos, a estrutura que a gente tem, que a gente está inserido, vai ter situações que a gente vai levar para o coletivo, levando toda essa questão sistêmica e documental em conta, né? O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que seguir as determinações do sistema em que a gente está inserido. E vai ter questões que a gente vai ter opções de escolha, de direção, entende? Então, o mais importante é a gente construir, cultivar essa questão de diálogo coletivo ali na unidade que a gente está inserido, para conseguir tomar as decisões de forma mais assertiva, né? Então, é bem importante também a gente pensar nas categorias sobre a prática da direção. Por quê? Porque atualmente existem 6 pilares que perpassam o trabalho da gestão escolar. Esses pilares, eles nos ajudam ao trabalho ali na direção, né? Como que eu vou trabalhar na direção? Quais os âmbitos que perpassam essa direção? Então, a maioria da literatura ela vai indicar esses 6 âmbitos, né? Essas 6 práticas, que seriam a gestão administrativa em si, né? Dentro da gestão escolar tem essas outras gestões, essas 6 gestões. Então, tem a gestão administrativa em si, a gestão pedagógica, a gestão financeira, a gestão de comunicação, a gestão de pessoas e a gestão da eficiência, eficácia e efetividade. Parece bastante, mas todos esses 6 pilares aqui, eles caminham entrelaçados. Então, de repente, quando você vai lidar com pessoas, vai aparecer a questão da comunicação, o princípio pedagógico está ali. Então, esses pilares, eles se entrelaçam, eles estão um pouco articulados.
A grande questão é a gente ter clareza disso e saber que para cada âmbito eu tenho estratégias para poder otimizar o meu trabalho. Então, pensando nesses 6 pilares, vamos começar ali com o pilar da gestão administrativa. Então, qual que é esse pilar, né? Ele refere-se desde o cuidado e a manutenção do patrimônio ali da unidade até as rotinas da secretaria. Então, basicamente, se trata de manter o ambiente organizado por meio de diretrizes que não atrapalhem, mas que possam permitir e garantir os procedimentos da gestão pedagógica como um todo. Então, quando a gente fala de gestão administrativa, a gente traz a importância de organizar o ambiente. Então, o espaço da sala de aula é um espaço em que o professor tem autonomia, mas a escola ela passa por muitos espaços para além da sala de aula. Então, como que está a organização desse ambiente? Em relação à limpeza, em relação aos materiais disponíveis, né? Então, por exemplo, na sala dos professores, os materiais estão de fácil acesso, disponível, todo mundo sabe onde está de forma organizada, né? Até as informações adequadas que permitam melhorar o trabalho de todos no dia a dia, né? Então, o pátio, a quadra, né? A gestão administrativa, ela perpassa por tudo isso, o ambiente e os materiais. Então, ela precisa ter como base os alunos no centro do interesse. Então, aquilo que eu falei para vocês, toda tomada de decisão, a gente tem que levar em consideração a questão do aluno, do educando, das crianças, dos bebês, como centro. Eles que vão dizer se esse atendimento do direito à educação com qualidade está sendo atendido, né? E a gente tem que usar os recursos para além do espaço da sala de aula para atender esses objetivos gerais da educação, né? Então, a gestão administrativa é mais nesse aspecto de manutenção patrimonial, das questões do ambiente organizado para além do espaço da sala de aula. A gestão pedagógica, ela está relacionada com os escritos da proposta pedagógica. Então, é ocasião em que se define quais são os parâmetros de ensino-aprendizagem que sua escola irá adotar. Então, veja, agora, né, que vocês estão lidando ali com a proposta pedagógica, as unidades estão organizando, finalizando a proposta pedagógica, é um momento bem importante da gente pensar nessa gestão pedagógica, se o coletivo ali da unidade, ela está verificando esses aspectos da questão da proposta? Ou será que a proposta é só uma documentação para cumprir uma determinação legal, né? A proposta ela tem que ser um documento mais vivo e ela aparece muito nessa questão da gestão pedagógica, do trabalho da coordenação, tanto da direção quanto dos pedagogos, né? Então, a gente tem que verificar aspectos pedagógicos para além da sala de aula, pensando sobre as metodologias que os professores desenvolvem, se irão adentrar o campo da viabilização. Então, por exemplo, uma aula de educação física, os materiais, os espaços, o treinamento dos professores, né? A formação dos professores está permitindo que eles consigam enxergar essa metodologia para atender os objetivos. Então, quando a gente fala dessa gestão pedagógica, é uma gestão pedagógica que a direção faz em conjunto com a coordenação ali com os pedagogos, né? Ele tem que pensar essa questão da proposta para ser discutida ali no coletivo. E daí a gente parte agora para a gestão financeira. Então, essa gestão financeira, ela tem uma diferença lá da gestão administrativa. Enquanto a gestão administrativa ela vai apontar para as necessidades estruturais da escola, a gestão financeira ela vai viabilizar. Eu preciso ter dinheiro para organizar esse espaço, grosso modo falando. Então, esses recursos, eles vêm por meio de finanças, assim, de todo um tratamento, que vocês também vão ter uma aula sobre isso, que tem que ser equilibrado. Então, é preciso que vocês tenham clareza em relação aos recursos que a escola dispõe, né? Então, para isso, tem que ter um controle do que precisa pagar, do que vai receber, para visualizar claramente todos os gastos fixos e os gastos que são variáveis. Então, essa questão da gestão financeira é muito importante, é uma questão primordial ali do diretor, por meio dos programas e tudo mais que ele vai adentrando e estudando, né? Conforme ele for pegando e trabalhando, vai estudando e se aprimorando.
Aí tem a questão da gestão da comunicação, né? Que ela diz respeito a essa troca entre a transmissão e recepção da mensagem pelas pessoas. Parece simples, né? Ah, a gestão da comunicação é como que eu vou comunicar. Mas aí você tem que fazer várias perguntas, não é tão simples assim, né? Como que eu me comunico com as pessoas lá dentro da sala de aula, tanto com os profissionais quanto no ambiente externo, ou seja, secretaria ou comunidade? Todos entendem o que está sendo comunicado da mesma forma, ou às vezes há um ruído ali na mensagem que ela não é passada de forma eficaz, digamos assim. Será que todo mundo está entendendo a mesma coisa, ou será que ficou mal entendido? Quando a gente fala mal entendido, é essa questão da gestão de comunicação, né? Como identificar se essas falhas na comunicação? Será que a gente consegue identificar? Então, nesse contexto que passou da pandemia, que a gente usou muito o WhatsApp, usou muito o telefone, né? A gente pôde perceber isso. De repente, a gente colocava lá uma mensagem para os pais, eles entendiam de outra forma, às vezes iam no particular mandar mensagem, ou então a gente tinha que ligar e de repente tinha que fazer escrito e também um áudio. Então, vejam, a comunicação é um dos aspectos mais importantes da questão da gestão, porque é por meio dessa comunicação clara, direta, que as pessoas não têm um entendimento dúbio, né, que falam, um entendimento diverso, né? Porque cada pessoa tem um certo linguajar, uma forma de falar. Eu vou dar um recado, por exemplo, para os profissionais, eu vou trazer o aspecto pedagógico, formal. De repente, eu vou falar com o pai que trabalha, que desenvolve um trabalho diferente, muito diferente do que eu trabalho ali na educação. Eu não posso trazer essa mesma forma de linguagem, né? De repente, o pai vai questionar alguma coisa, a gente, mas o pai veio questionar isso, porque ele não tem a mesma formação que nós temos enquanto educadores, formadores, né? Enquanto professores. Então, vejam que tem que ter essa clareza na comunicação, a forma de passar informação, né? Como diz, a gente pode, né? Como diz o ditado popular, a gente pode dizer o que quiser. Tudo depende da forma como a gente vai comunicar, né? O que a gente quer dizer. Por isso que essa gestão da comunicação, a gente tem que ter essa clareza, né? Por mais intangível que pareça, é por meio de uma boa comunicação que muitos problemas são evitados ou minimizados. De repente, você quis dizer uma coisa, acabou dizendo outra, ou tem uma situação que está muito desgastada e você vai tentar explicar e piora a situação, né? Uma tomada de decisão. Por isso que é importante sempre pensar nessa forma de se comunicar. Então, apesar dos vários meios, o mais importante é garantir que as informações foram recebidas e compreendidas pela outra pessoa, pela outra ponta, que pode ser desde professor, profissional, aluno e família. Da mesma forma, saber ouvir, né? Então, antes da gente rebater, a gente primeiro, enquanto gestores ali, a gente tem que ouvir e considerar as opiniões e possíveis respostas que surjam a partir daí. Então, se você vai conversar com um inspetor, com uma professora, com o pai, vai ter linguagem diferente, a gente tem que ouvir primeiro para tentar minimizar situações muito adversas, né? Aí depois tem a questão da gestão de pessoas, né? É preciso considerar nesse pilar toda a comunidade escolar, ou seja, todas as pessoas direta ou indiretamente envolvidas. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente fala em todas as pessoas que perpassam ali o contexto escolar. Então, é preciso que a gente divida os papéis de atuação mais próximos de cada função. Então, lembra que no slide anterior a gente comentou lá do controle, né, da participação, é mais ou menos nessa direção de gestão de pessoas. Por quê? Todo mundo pode participar das decisões, só que cada um vai trazer contribuições diferentes a depender da sua função, do seu trabalho ali na unidade. Então, gestor, coordenador, professor, técnico, alunos, pais, comunidade, em geral, cada um contribui de uma forma diferente, né? Então, não tem como eu cobrar atitudes diferentes a depender de cada função que a pessoa exerça, assim. Então, diante das pessoas, é preciso lembrar do papel de liderança, né? Que engaja e estimula todos dentro das mesmas ideias. Então, na verdade, um trabalho coletivo de excelência
seria aquele em que todas as pessoas têm clareza dos objetivos da unidade, né? Todas as pessoas trabalham em um projeto em comum, e daí aí você consegue entender que vai para frente, digamos assim, né? Que a gente consegue ter um trabalho desenvolvido ali com a finalidade do direito à educação de qualidade, concebido de forma mais excelente, né? O último aspecto ali seria a gestão da eficiência, eficácia e efetividade. Quando a gente fala desses três conceitos ali, né, eficiência, eficácia e efetividade, cada um significa uma questão diferente, né? E a gente às vezes confunde, mas não pode confundir. Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando em relação aos custos, né? Que a gente tem que saber utilizar produtivamente os recursos. Então, seria assim a utilização dos recursos com menos perdas e desperdício, né? A gente não pode, quando a gente fala gestão da eficiência, a gente sempre tem que pensar em não desperdiçar tanto recurso, a utilização do material, para não ter perdas e desperdício. A questão da eficácia, ela traz o que deve ser feito, então ela está em consonância ali com os objetivos, a capacidade de atingir e não perder de vista os objetivos. Então, quando a gente fala de eficácia, a gente está lidando com os objetivos educacionais. Nisso, a gente faz vínculo ali da eficácia com a proposta pedagógica. Será que tudo que eu estou desenvolvendo na escola, organização de espaço, recurso, compra, materiais, gestão de pessoas de comunicações, eu tenho em vista a proposta pedagógica, que seria o meu objetivo, a eficácia ali que está escrito ali no documento, que foi feito de forma coletiva? Então, a eficácia ela vai trazer a questão do objetivo, que sempre, como a gente está no contexto, na unidade de cunho social e educacional, é a questão da aprendizagem, como que as crianças estão aprendendo, o que elas estão aprendendo, que tipo de ser humano eu quero formar. Então, tem a ver com isso a eficácia. A efetividade, ela traz a questão do impacto, né? De transformar a situação existente. Então, a partir dos meus objetivos, da minha ação, o que está acontecendo lá na ponta, né? A efetividade é isso. Está tendo a mudança de cultura escolar? Como que está o aprendizado dos alunos? Como que é as avaliações do resultado? Então, por exemplo, a gente traz a questão da cultura organizacional, o como. Como que é essa cultura organizacional? Então, a partir de tudo que eu estou fazendo, como que está lá na ponta, né? Essa questão da efetividade seria um impacto, né? De todas as minhas ações lá na ponta. Então, o tempo, na verdade, a gente percebe que é um dos grandes recursos que precisam ser considerados para estabelecer prioridades e garantir o foco no cumprimento dessas tarefas. Então, levando em consideração essa gestão da eficiência, eficácia e efetividade, a questão é o tempo, né? Eu tenho tempo para prever tudo isso, eu estou me organizando em relação a isso. Então, de acordo com pesquisas recentes, né, os gestores escolares eles passam a maior parte do seu tempo imersos em tarefas operacionais. Então, há uma indicação muito grande que é aquilo que a gente fala apagando incêndio, né? Então, no cotidiano do diretor, de repente, ele não consegue se programar de forma tão antecipada, porque ele está apagando incêndio a todo tempo. Então, será que ele tem tempo de pensar nessas questões de eficiência, eficácia e efetividade, né? E isso a gente traz a questão do planejamento no trabalho da direção. O planejamento a médio e a longo prazo acaba sendo deixado muito para segundo plano, porque ele fica ali apagando incêndio, apagando, atender o pai, atender uma coisa, preciso, tem muita atividade externa, ir ao banco, fazer aquilo, e daí ele está fazendo, né, todo dia uma situação pontual e a médio e longo prazo ele não se programa de forma antecipada. E para os autores, essa programação, esse planejamento, tem que ser um dos focos principais dos gestores, porque ele tem que prever a sua ação. E também ele tem que saber avaliar o que ele está fazendo para poder dar essa continuidade, né? E conforme ele vai trabalhando, otimizar o trabalho dele. Então, uma ideia para ajudar nessa questão é estabelecer uma lista de prioridades. O que é prioridade em todo esse meu trabalho mensal, por exemplo? Tem que ter algumas prioridades para eu conseguir avançar nesse planejamento, né? E estabelecer também funções bem delimitadas entre todos os colaboradores. O que cada um faz o quê?
né? A gente tem que se perguntar, a gente está bem definido o papel dos professores ali, mas o papel da coordenação pedagógica, do técnico, né, do inspetor, todo mundo tem o seu papel. Mas será que cada um está respeitando esse papel? Será que cada um está fazendo a sua função de uma forma que traga qualidade à educação, ao direito à educação? Então, isso tudo tem que estar previsto, né? O como que essas ações são materializadas. A gente sabe o que cada um tem que fazer, mas como que está sendo feito no dia a dia. Então, isso tudo faz parte de uma gestão de tempo eficiente, né? Que seria essa questão da eficiência, que seria não desperdício, eficácia, que seria o que deve ser feito em relação aos objetivos, e efetividade, qual que é o impacto dessa minha ação ali na ponta junto aos professores e os alunos, né? Passando para o próximo slide, então a gente vai conseguir observar que todo esse pilar que eu falei anteriormente, ele tem a ver com uma organização, organização do tempo, organização do espaço, especialmente nas unidades do CMEs, do CEMAIS, ali o espaço é bem importante, né? Dos anos iniciais também, como que eu estou otimizando esse espaço, o ambiente está sendo como organizado, né? Os materiais, tanto da direção, dos professores, como que é essa organização. Então, a gestão escolar, ela perpassa por toda essa organização para além da discussão, da tomada de decisão. Na verdade, a tomada de decisão sobre essa organização que é importante, né? Todo mundo concordou que o tempo vai ser dessa forma, o espaço, ambientes, materiais, sempre decidindo, tomando essas decisões de uma forma colegiada, né? Então, quais são os objetivos da gestão? Para trazer bem explícito aqui. Promover condições e meios para funcionamento da escola e sala de aula. Promover o envolvimento das pessoas, fazendo acompanhamento e avaliação, tendo como referência os objetivos de aprendizagem. Então, o objetivo maior é aquilo que eu estou falando desde o começo: que tipo de ser humano eu vou formar, como que essas crianças, esses alunos vão aprender. A partir disso, eu tenho que envolver as pessoas, tenho que promover meios de organização dos espaços, né? Tenho que tratar ali da questão dos recursos, todos aqueles 6 pilares que eu falei anteriormente. Para que tudo isso? E daí vem, para garantir a realização da aprendizagem de todos os alunos. A gente trabalha na escola com esse objetivo principal e final. Tem esses objetivos ali que seriam os específicos para a gente chegar nesse final, que é as crianças, os alunos, os estudantes têm que aprender a desenvolver o conhecimento, né? O conhecimento sistematizado, conhecimento a nível cultural, conhecimento cognitivo em si, mas o conhecimento mais amplo, né, de visão de mundo, né, dos bem pequenos, né, das crianças, dos bebês, do desenvolvimento físico, psíquico. Então, isso tudo é o objetivo final ali do ser da escola, do existir da escola. A escola, ela existe para isso, para ter essa concretização do direito. Por quê? Se a criança não aprende, não se desenvolve, fisicamente, cognitivamente, psicologicamente, se ela não tem esse aprendizado, o direito dela está lesado, né? Então, essa é a finalidade principal. A partir dessa, eu tenho que organizar toda essa unidade escolar, né? Em relação às condições de funcionamento, acompanhamento, sempre fazendo avaliações de uma forma colegiada, coletiva. E daí, quando a gente pensa nesses objetivos que eu coloquei ali, o principal explicitado, a gente percebe esse vínculo da proposta pedagógica, né? Então, a proposta pedagógica, ela é um instrumento, um documento, uma base norteadora da ação educativa da direção, de maneira que reflita sobre as categorias de acesso, permanência e aprendizagem dos alunos, por meio de práticas pedagógicas inclusivas, contextualizadas, significativas, que garantam o direito a uma educação de qualidade. Então, a criança aprender, ter o conhecimento, se desenvolver, tem que ser o objetivo principal, final ali do nosso trabalho. E para isso, a proposta pedagógica vai dizer o como que vai ser feito, a questão da metodologia. Então, a importância da proposta, primeiro, é que ela tem esse caráter coletivo, e segundo, ela vai nortear o trabalho ali do diretor no que concerne ao âmbito pedagógico, né? Para além do administrativo, financeiro, né? Que eu comentei anteriormente ali nos pilares da gestão.
Ainda a importância da proposta é a produção coletiva, né? Ela serve de base para os momentos de tomada de decisão ou retomada de orientação e de mudança quando estas se fizerem necessárias. Então, lembrando também que esse não é um documento estanque, né? É um documento sempre em processo de construção, vai passar ali o final do ano, vai ser aprovado tudo, mas ele tem que ser sempre revisto, sempre de maneira coletiva, não está atendendo mais. Vamos fazer um adendo, vamos sempre estar, é um documento vivo, né? Digamos assim. Então, o gestor ele deve abrir espaços para a participação efetiva da comunidade na tomada de decisão, espaço de discussão das questões e problemas vivenciados pela escola, na construção da proposta pedagógica, na participação nas instâncias colegiadas e outras formas que venham a ser oportunas. Então, assim, por mais que o trabalho seja coletivo, colegiado, seja participativo, é a direção que toma a frente para que tudo isso ocorra, né? Então, o papel da direção está em direcionar, né? Você puxar o grupo à frente para que tenha esses espaços para participação, né? A partir ali do contexto da proposta do documento da PP. Nisso tudo, é bem importante o livro lá do Libânio, né, que são os 2 capítulos que vocês leram, ele vai dizer sobre a cultura organizacional. Então, o que difere, né, uma unidade da outra? Vejam, digamos 2 unidades aqui da rede municipal, são 2 unidades que têm a formação de professores que passou pelo mesmo concurso, está próximo na mesma comunidade, né? Segue a mesma questão normativa, né? Está numa rede igual. Então, o que tem de diferente entre uma escola e outra? E daí os autores vão dizer que é a cultura organizacional. Então, cada unidade ela tem um conjunto de fatores sociais, culturais, psicológicos que influenciam os modos de agir da unidade escolar como um todo e do comportamento das pessoas em particular. Então é incrível que cada unidade ela tem essa cultura específica. Ele tem o seu modo de fazer as coisas, né? É o que está posto. Então, quando a gente adentra, começa a trabalhar em uma unidade escolar, a gente percebe que a gente vai pegando o ritmo, né? Como diz, a gente pega o ritmo daquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar, apesar dele estar entre várias unidades, ela tem algumas especificidades, que é a formação específica da unidade, né, de cada uma forma de conversa, o tipo, aqueles 6 pilares lá, o tipo de comunicação com as pessoas, o tipo de trabalho de cada pessoa, como fazer, como organizar, tudo isso vai trazendo um modo diferente de cada unidade. E o diretor, ele tem que ter isso em vista. Então, vai ter cultura que ela vai ser propícia, vai ter uma cultura organizacional que pode ser propícia para o atendimento do direito à educação de qualidade. Mas vai ter cultura organizacional que não vai ser propícia, que é um jeito que aquele grupo tem de fazer as coisas que não está de acordo, digamos assim, com o contexto, com a finalidade da materialização do direito à educação. E daí a gente tem que pensar qual que é o papel da direção nesse contexto. Ainda em relação à cultura organizacional, né, o texto do Libânio, ele vai dizer que essa cultura é uma ideia de que as organizações elas são marcadas por interações sociais entre as pessoas, destacando as interações informais que ocorrem na escola, para além de uma visão burocrática do funcionamento da instituição. Então, a escola, ela é viva, né? Então, cada unidade escolar, ela é um organismo mais vivo. O que significa isso? Que os seres humanos ali, os sujeitos que estão presentes, eles vão conversar dentro do espaço colegiado e vão conversar na hora do almoço, na hora do café, na hora do parque, na hora de... Então, essas conversas que perpassam, essas interações que perpassam ali a unidade, ela vai dar o tom da cultura organizacional. E pode ser um tom que favoreça, né, o que eu falei anteriormente, ou não essa materialidade, essa finalidade do direito à educação. Então, o diretor, né, a diretora, ela tem que observar essas questões para poder trazer essa cultura educacional mais próxima para essa materialização do direito. Então, algumas perguntas é importante a direção ela fazer. Quais seriam essas? Como a cultura da escola influencia os estilos de gestão e o trabalho da direção?
Lembra daqueles estilos da gestão lá, que é o sócio-crítico e aquele mais burocrático, né? Lembra daqueles modelos da administração pública? Será que essa cultura aqui, que aproximação que ela tem com esses modelos que a gente está estudando aqui? Né? Até para a gente pensar onde vocês estão atualmente, né? Qual a cultura que permeia a unidade em que estou inserido? Como que é a cultura na onde eu estou? Será que é uma cultura de colaboração, de trabalho que um consegue ouvir o outro, tem momentos de fala, de conversa, de descontração? Ou é uma cultura mais hierárquica, presa, né? Rígida? Não estou sentindo rígida que não tem regras e que tem regras. Assim, toda unidade, é aquilo que a gente sempre comenta, ela está dentro de uma estrutura, então tem coisas, né? O horário, o tempo a cumprir, documentos normativos que têm que ser levados em consideração, mas como que eu vou fazer isso? Como que é essa cultura da escola? Será que essa cultura ela é excludente? Ela traz que princípios ou ela é inclusiva, né? O que que pode ser mudado pouco a pouquinho, porque é um processo, né? A gente não consegue mudar hoje, vou falar tudo que não está, que tem que ser, e amanhã. Não, então tem que ser no coletivo, ouvindo os seres que estão ali, cada um tem uma historicidade, uma formação. O ser humano é complexo, né? Então, como que aos poucos eu posso trazer uma mudança, né? Para poder trazer essa questão do direito à educação, tendo em vista as crianças, né? Então, a gente tem que refletir como pode ser mudado, como que eu posso fazer a mesma coisa de forma diferente, a condução diferente, né? Que tem essa questão de coletividade. Então, a gente tem que refletir sobre inúmeras possibilidades. Eu posso fazer a mesma coisa de uma forma diferente, que traga mais o grupo fique mais coeso, se tem uma identidade de grupo ali. Então, esse trabalho do professor, eu acho que, do professor não, desculpe, esse trabalho da direção, eu acho que é um dos mais difíceis, assim, você consegue visualizar todas as outras questões, né, daqueles 6 pilares da gestão, mas só que o mais difícil é quando a gente trabalha com a cultura, que é o modo de ser, de cada um tem o seu modo de ser, né? E como que a gente vai atender essa especificidade, essa humanidade que cada um traz dentro do coletivo, né? Então, esse é um grande desafio. A escola ela tem uma cultura própria que permite entender tudo o que acontece nela, mas essa cultura pode ser modificada pelas próprias pessoas, ser discutida, avaliada, planejada, num rumo que responda aos propósitos da direção, da coordenação pedagógica e do corpo docente. Então, a gente, dentro do contexto da unidade, a gente não pode, é um contexto público, né? A gente não pode fazer o que a gente quer, né? Então, a gente tem um papel, uma função dentro da unidade, essa função tem que respeitar a função do outro, o que, que cada um precisa fazer para ter um andamento com excelência e a forma como acontece essa interação entre os sujeitos, né? Então, nesse contexto, a gente traz uma reflexão sobre o papel da avaliação durante o trabalho da direção escolar. Por quê? A avaliação é o que traz um diagnóstico, a avaliação ela é que traz os indícios de como que está sendo feito o nosso trabalho, né? Então, perceba, dentro da unidade escolar, a gente já tem as avaliações externas, né? A gente já tem a avaliação ali junto com os educandos, com os alunos, né? A gente, na educação infantil, também tem um parecer e tudo mais, portfólio, e a avaliação, ela tem que ser entendida sempre de forma processual, é um processo. Então, no caso da avaliação do trabalho da direção, é importante que diretores e diretoras tenham em mente que eles precisam se avaliar constantemente. Será que o que eu estou fazendo está atendendo o princípio de direito educacional com qualidade? Será que a forma como está sendo conduzida aqui ela está levando em consideração a coletividade? Então, há que se ter uma previsão desses momentos avaliativos, né? Então, o que está normatizado que precisa ser avaliado seria a avaliação institucional, né? A avaliação da aprendizagem, que são essas avaliações internas, e a avaliação do ensino. E eu digo assim que é importante que a gente tenha
dentro da nossa profissionalidade, esses momentos de avaliação, né? De nem que seja numa reunião pedagógica que está prevista em calendário, discutir todas as questões pedagógicas e no começo ou no final, vamos nos avaliar como que está sendo feito o trabalho com muita profissionalidade, né? Como que está sendo desenvolvido nesses 2, 3 meses, o tempo que tiver decorrido ali, o trabalho de cada profissional? O que será que precisa ser melhorado? O que será que precisa ser mantido, né? E a gente não ter medo de ouvir uma questão adversa, né? Porque é isso que faz a gente crescer, a gente se movimentar enquanto profissional. Então, é importante esse momento de avaliação, né? As unidades têm autonomia para seguir ou não esse princípio, mas eu acredito assim que em todo um processo de gestão escolar, a parte avaliativa é bem importante para a gente conseguir replanejar, né? Então, sobre aquele planejamento de médio e longo prazo, quando eu tenho clareza do que o meu trabalho está sendo visto assim, assado, e não conversinha de corredor, ai, o que você achou disso? Não, uma conversa no geral, né, uma reunião no geral, para ser discutido isso, fica bem mais fácil de você planejar a médio e longo prazo. E você sempre está retomando o planejamento, até a questão da proposta pedagógica, a partir do que foi discutido e avaliado. Então, eu chamo a atenção para esse aspecto avaliativo, que é bem importante, enquanto avaliação processual, uma avaliação mais progressista, né? Não no sentido de uma avaliação no pejorativo, mas uma avaliação enquanto processo. Então, para isso, a gente tem que ter uma abertura para essa escuta pedagógica, né? Então, tem autores que falam assim que no dia a dia da instituição tem que ter uma centralidade, o motivo de ser da escola são os alunos, né? No projeto político-pedagógico, mas ela se materializa toda a nossa ação nessa escuta atenta, né? Nessa escuta atenta da direção, tanto em relação aos profissionais, aos alunos, à comunidade, né? No caso dos bem pequenos, a criança, o corpo da criança fala, o gestual do bebê fala. Então, será que a gente está tendo essa escuta atenta? Essa escuta, gente, no dia a dia, até de maneira informal, também é uma questão avaliativa, né? A partir dessa escuta atenta das pessoas que estão à nossa volta, né? A gente consegue identificar o que pode ser melhorado ou não. Então, escutar, às vezes, é até mais importante do que a gente chegar e já falar, né? Aquela comunicação mais pensada. Então, quando a gente consegue identificar, ouvir, sentir o ambiente, a gente consegue se comunicar melhor, de forma mais adequada e tomar decisões mais assertivas. E daí algumas questões aqui, a gente está quase fechando, para pensar, né? Como proporcionar momentos de participação na unidade escolar? A gente sempre fala gestão participativa, não, mas como proporcionar? Como avaliar e planejar de forma processual, né? Eu dei algumas ideias aqui dessa questão que ajuda no dia a dia no trabalho da direção, mas como que a gente vai pensar isso nessa materialidade? Como organizar o trabalho de maneira a atender toda a demanda do trabalho da gestão escolar? Então, os professores têm um planejamento, né? A gente espera que os pedagogos também consigam ter um planejamento mensal. E o planejamento da direção? Será que a direção tem esse planejamento a médio e a longo prazo? E como que eu faço esse planejamento de acordo com o meu trabalho? Será que eu consigo prever tudo isso? Então, a grande questão aqui para fechar esse slide é não perder de vista a finalidade de uma educação de qualidade. Então, quando a gente vai pensar no nosso trabalho, que ela é uma conversa, e daí no coletivo alguma decisão, a gente sempre tem que ter em vista a finalidade, que é uma educação de qualidade, o direito à educação. Então, para fechar, na próxima aula, vocês vão tratar sobre os princípios da gestão democrática, né? Então, por isso que eu não me ative em nenhum princípio, lei, nem nada, porque vocês vão trabalhar isso na próxima aula. Aqui só indico que ela está posta na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases de 96 e no PNE, né, 2014, na Lei 3005. Uma citação também para vocês irem pensando. A prática democrática se refere à capacidade de criar momentos que possibilitem a participação. Tem que prever esse momento. Como que ele é organizado, né? De todos os envolvidos nos processos de tomada de decisão, sem, contudo, perder as obrigações que convém a cada participante do processo, especialmente o Estado.
E daí eu finalizo, né, com uma citação do Demerval Saviani, que diz assim: o dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar aquilo que os dominantes dominam é condição de libertação. Então, eu fecho com essa citação do Saviani para lembrá-los qual que é a principal finalidade, né? Por que a gente está trabalhando com tanto afinco lá na unidade? Para que todo mundo consiga adquirir os conhecimentos e saberes, né? Tanto a questão curricular em si, quanto uma perspectiva de ser humano, moral, ética, forma de ser de cada sujeito. Então, é bem importante que a gente não perca essas questões de vista, né? Espero que vocês tenham entendido todas as questões que foram colocadas na aula, né? E qualquer questão, vocês podem entrar em contato lá na secretaria, tá bom? Muito obrigado pelo tempo, e até mais.